Olá, estamos de volta na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Raquel. Vamos continuar com a nossa conversa, falando sobre considerações sobre a inclusão na sala regular. O que podemos considerar de verdade para fazer a diferença nesse estudante que ele chega, nesse estudante que faz parte desse contexto. Então, o que é que podemos considerar para fazer valer a inclusão e que ele tenha aquele sentimento de pertencer à sua sala de aula, de querer permanecer. Permanecer é ter aquele desejo de voltar e permanecer atuando, participando, interagindo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que podemos considerar. Mas antes, você pode encontrar a nossa Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, e também temos a reprise, 13h45 às 14h, no canal 10.2, e também no YouTube, no canal do Educa Recife. Mas vamos lá para a nossa conversa sobre alguns aspectos relevantes sobre a inclusão na sala de aula. Então, como vamos fazer essa inclusão? E é interessante que a gente precisa entender que essa inclusão não é só para o estudante com deficiência, porque uma vez que estamos na sala de aula, entendemos que essa sala não é homogênea. Então, a partir das diferenças, da necessidade específica de cada estudante, é que você vai fazer essa inclusão, vai começar a sua atuação, para que esse estudante ele seja contemplado e a aprendizagem dele flua e que ele consiga fazendo parte da sua sala de aula, da sua prática, da sua abordagem. Primeiro, precisamos considerar a autonomia. Como é que eu quero que esse meu estudante tenha autonomia? O que é que a autonomia ela faz? Ela promove, então é promover a autonomia, porque também auxilia no desenvolvimento motor, cognitivo e nas experimentações, enriquecendo o repertório, os relacionamentos interpessoais, as habilidades socioemocionais. Então, perceba que a autonomia, como ela facilita outras áreas. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor, que a autonomia ele traz também essa possibilidade, o cognitivo, os relacionamentos interpessoais e as habilidades socioemocionais. Vamos falar um pouquinho de cada um para entender melhor como isso acontece na prática, tá? Porque tudo isso precisamos considerar na sala de aula. Então, quando falamos do desenvolvimento motor, o que é que ele pode trazer para contemplar esse estudante? Ele propicia o amplo desenvolvimento dos diferentes componentes da motricidade, tais como a coordenação, o equilíbrio e o esquema corporal. Vamos agora falar sobre o cognitivo. O desenvolvimento cognitivo favorece a aquisição de diversos conhecimentos, como também tem um aumento expressivo da sua imaginação e da criatividade. Observe e perceba como está atrelado à autonomia. Imagine ele ter autonomia de criar e recriar, montar, fazer um desenho, fazer uma casa. Daqui a pouco eu não quero mais uma casa, eu quero um robô. A criatividade fica de maneira muito acelerada. E isso é muito bom. Isso é importante considerar na sala de aula, essa autonomia do estudante. Vamos agora ver outro ponto que é muito importante o professor considerar, que são as relações interpessoais. Os relacionamentos interpessoais, que é tornar a convivência mais agradável entre todos os estudantes. Então, é importante, é fato que numa sala de aula existe aquele grupo com amizade muito mais, eles têm muito mais proximidade com um do que com outros. Mas isso não significa dizer que o seu relacionamento interpessoal não pode ser melhorado.
Você não precisa ser tão amigo, ter tanta afinidade com um, de que com o outro, e isso você deixar interferir no seu trato, no seu respeito, na sua empatia, no seu acolhimento. Então, é importante considerar, sim, esse estudante, essas relações, o que é que a gente pode fazer? Então, não, porque ele jogou a minha borracha no chão, eu não gosto dele. Vamos conversar com ele, vamos entender por que ele fez isso. Então, ele dá oportunidade de fala, de escuta, ele entender se jogou ou se foi só uma impressão sua. Ele passou e a borracha caiu. Então, dá oportunidade do estudante ele ser protagonista de cada momento, dá oportunidade de ele se expressar, dele se defender, ele reconhecer se errou, se acertou. Então, isso é muito importante, o conversar, o olhar no olho, ou o oportunizar, e isso desde cedo. Quando a professora ela tem essa mediação, ela considera esses aspectos, então a sua sala de aula começa a ter um outro envolvimento, uma outra desenvoltura, um outro tipo de abordagem e de comportamento. E as habilidades socioemocionais. As aulas são feitas de relacionamentos. Por isso, é importante ouvir e permitir que todos falem sobre si. O que eu falei agora há pouco, dessa relação interpessoais. A gente precisa do outro. A gente não pode trazer nossas impressões e acreditar que aquela impressão é a correta. Ou aquele estudante tem aquela impressão e leva até a família. Quando chega na família, a família também acolhe aquela impressão e aí gera um conflito que necessariamente não era importante considerar. Então, a gente precisa entender o que precisamos considerar, vamos conversar, vamos alinhar, vamos escutar o colega, por que aconteceu, como aconteceu. Então, assim, começar com essa mediação para que torne um ambiente agradável, um ambiente tranquilo, um ambiente que tenha esse acolhimento, que seja maravilhoso em permanecer. E a diversidade. Precisamos entender que a escola é realmente um repertório de diversidade. Falar sobre diversidade, falar sobre os estudantes, suas singularidades, vivências, experiências e formas de se colocar no mundo e o modo em que serão inseridas em diversos espaços sociais. Porque o estudante, ele não só convive na escola, não é verdade? Ele, muitas vezes, participa de uma igreja, participa de grupos fora de esportes, enfim. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua característica. Então, como é que ele vai se comportar em outros ambientes? Entende? Quando a escola, a professora, ela considera o estudante com deficiência, proporcionando o que ele precisa de verdade ser contemplado, então ele vai sair dali e ele vai ser essa semente que ele vai mostrando, ele vai proporcionando, ele vai mostrando nos demais ambientes que ele chegar. Vamos falar agora sobre a interação, que também é outro fator importante para considerar na sala de aula. As interações sociais podem contribuir para a aprendizagem efetiva de habilidades e conteúdos, assim como favorecer os valores éticos fundamentais ao desenvolvimento. Na infância, a interação entre as crianças é indispensável para a construção de aprendizagem significativa no ambiente escolar. Então, essa interação traz uma aprendizagem de maneira tão significativa que o professor, ele precisa considerar essa interação. Muitas vezes, nesse momento de interação, acontecem os conflitos. E esse conflito é levado para casa. E é interessante perceber que a família, o que é que acontece com a família? Aí a família fica chateada porque um coleguinha fez isso com um outro.
e no outro momento a criança não está lembrando mais de nada. Eles voltam a ser amigos, eles voltam a se ajudar, eles voltam a trabalhar em equipe, enquanto a família ainda está alimentando um conflito que não é importante considerar. Então, o que é importante é ter a escuta, é perceber o que foi que aconteceu. Então, qual foi a intenção? Você perguntou como foi e por que foi? Entende? É proporcionar a escuta, tanto na sala de aula, porque quando isso é trabalhado, é evidenciado, e esse estudante ele leva para casa essa prática. Vamos agora observar sobre a cooperação. A cooperação ou colaboração é a tarefa de ajudar e servir. Para que os estudantes sejam pessoas colaboradoras e cooperantes, é necessário que desenvolvemos nela um espírito generoso, solidário e altruísta. Então, esse estudante ele precisa entender que na vida a gente precisa do outro. A gente precisa, assim, ninguém vive sozinho. Então, vamos conversar. Imagine uma sala de aula, só você como estudante. Será que seria legal? Será que seria legal brincar com a bola sozinho? Será que a gente precisa do outro? Tudo bem que existem as afinidades. Vamos falar um pouquinho sobre afinidade, para que ele entenda. Isso desde cedo, desde da educação infantil, essa conversa, essa conscientização, a professora ela precisa considerar para que o estudante entenda que ele tem um momento dele, mas o outro também tem. Então, ele quer ser respeitado, então vamos respeitar. Esse jogo agora, que estava com que equipe? Então, estava com essa. Agora, o momento é da outra equipe. Então, tem coisas que é importante considerar numa sala de aula para que essa inclusão aconteça. Então, vamos fazer agora uma apresentação. Ah, eu só quero fazer a apresentação se for com a minha amiga. Mas aí a professora, com a sua sabedoria, com a sua dinâmica, com a sua metodologia, um momento junta, um outro momento apresenta, um outro momento faz a socialização com todos e ele vai aprendendo essa prática de interação, de colaboração, de ajudar, de servir. Vai ter um outro momento que ele vai ser servido, entende? E essa prática vai dar certo. É uma prática que dá certo, é uma prática assertiva. E quando os estudantes ele começam a entender que viver dessa maneira é muito mais suave. Ah, eu quero ter um lápis amarelo. Ah, mas eu não tenho. Então já começa eles, de maneira muito espontânea, a socializar. Eu tenho, sem precisar dessa intervenção, porque começa a ficar muito natural. A disponibilidade para a aprendizagem. Esse estudante ele precisa se sentir disponível, ele precisa se entregar. A aprendizagem é um processo associado ao desenvolvimento pessoal, onde competências, comportamentos, habilidades, conhecimentos e valores são adquiridos ou modificados através de experiências, observações, estudo e raciocínio. Então, quando a gente fala da disponibilidade, é que você precisa conhecer o foco. O que é que você precisa considerar nesse estudante para que ele se entregue a essa sua prática? A organização de tempo é algo fundamental que também é importante considerar. A organização do tempo e do espaço é importante para o desenvolvimento integral do estudante. Temos o tempo de rotina escolar, que a rotina é muito importante, para que possamos transmitir comodidade, como também os espaços que favorecem o crescimento da identidade e autonomia e a organização do espaço. A organização do espaço, dentro do cenário educacional, pode estimular, incentivar o desenvolvimento da capacidade de cada estudante, ajudar a manter a concentração, fazê-la sentir parte integrante do ambiente e dar-lhe uma sensação de bem-estar. E aí vem a seleção de materiais. Material pedagógico é todo e qualquer recurso utilizado em sala de aula com a finalidade específica do ensino e aprendizagem.
A educação inclusiva prevê o uso de diferentes materiais pedagógicos para alcançar o mesmo objetivo de ensino. Então, isso a gente precisa considerar ali dentro da nossa sala de aula. Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo no nosso próximo momento. Tchau, tchau.